bonito. Bom, a Helena fez esse retrato da sociedade, não é? E, de fato, nós nascemos uma sociedade feminista, nascemos com esta mentalidade feminista, infelizmente. Eu, você, cada um de nós passou por isso também, não é? E nós temos a oportunidade hoje, como cristãs, e também despertas para isso, também ajudar os nossos filhos a não passarem por isso, porque eles são influenciados, bombardeados diariamente, na escola, na comunidade, né, no bairro, na freguesia, em todos os lugares. Então nós precisamos despertar, não só os nossos filhos, para esta sociedade que tenta dizer o contrário do que a Bíblia diz, mas também ensiná-los sobre o trabalho, porque muitas vezes a gente pensa que o trabalho não é para criança, né? Mas nós vamos ver sobre isso hoje aqui, se é ou não é. E o nosso tema é sobre isso, ensinando os seus filhos a trabalhar, né? Este tema foi baseado principalmente no livro da Mary Bick, que é a esposa do Joel Bick, né? Não sei quantos conhecem o Joel Bick. Ela dá palestras no Brasil inteiro e fora do Brasil sobre esse tema. Chama Ensinando Seus Filhos a Trabalhar, construindo uma ética positiva do trabalho dos nossos filhos. E também nesses outros livros que estão aí. Esse aqui, Santos do Mundo, bastante conhecido, os puritanos como eram, realmente eram. Acho que a Val também cita ele, não é? E também esse que é muito interessante, o Evangelho no Trabalho, servindo a Cristo em sua profissão com um novo propósito. Ele fala muito da questão da indolência, né, e da idolatria. Bom, basicamente a nossa palestra vai seguir essa bibliografia aqui, tá certo? Bom, e nós vamos responder, esperamos responder essas 3 questões aí até o final da nossa palestra. O que é o trabalho? O que não ensinar sobre o trabalho? E o que e como ensinar a trabalhar? Se respondermos essas 3 questões e vocês ficarem entendidas a respeito dela, tá ótimo. Então, vamos começar a falar sobre o que é o trabalho, depois o que não ensinar sobre o trabalho, depois o que e como ensinar a trabalhar, ok? Mas antes de responder as 3 questões, eu queria deixar aqui alguns pensamentos, né, que a gente possa refletir. Que foi a questão que a Helena colocou agora. As crianças deveriam trabalhar, sim ou não? Sim ou não? Depende da idade. Sim. Depende da idade? Sim. Não? Sim. Okay. Eu não posso falar. Eu já acho que 3 ou 4 Vamos ver. A questão é, logicamente que nós não estamos falando de trabalho infantil. Até nós vamos comemorar perto aí 12 de junho, do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não sei quantos conhecem, 12 de junho é essa data. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não estamos falando sobre exploração econômica e sujeição a trabalhos perigosos ou que comprometam a saúde e o desenvolvimento da criança. É claro. Não vamos fazer feito os chineses, colocar os pequenininhos para trabalhar em coisas, nas fábricas, aquela exploração econômica que a gente já conhece. Né? Isso nós estamos a falar, tá? O que nós estamos a falar é o que a Mary Bick coloca aqui no livro, né? Que existe uma tendência em nossa cultura que faz os pais sentirem cruéis com seus filhos caso eles peçam que trabalhem. Então, há os marmanjos de 25 a 30 anos que vivem na casa dos pais e jogam videogame o dia inteiro. Existe isso? Não existe. No Brasil, em Portugal, no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos. Ou seja, se eu não ensino a criança a trabalhar desde cedo, não é quando ela ficar velha que ela vai aprender. Ela tem que começar desde cedo a aprender a trabalhar. E é sobre este tema que a gente vai querer trabalhar com vocês. Por quê? A questão do trabalho é um processo de aprendizado e de transição. Elas brincam hoje, certo? Mas elas não vão, quando chegar com 20 anos, é que eu vou aprender a trabalhar. Não é assim. Nós vamos fazendo esse processo de transição com a criança. Da brincadeira para o trabalho, certo? Então, é um processo que as crianças, muita gente diz, crianças brincam, adultos trabalham, né? Então, como é que saímos de um estágio para outro? Este aprendizado ocorre de maneira progressiva e composta. À medida que elas crescem, brincam menos e trabalham mais. Eu lembro muito bem que eu me mudei para João Pessoa, para outra cidade do Brasil. E eu ia dispensar a menina que trabalhava lá em casa, porque os meninos já tinham 8, 9 anos de idade e eu achava que não era mais necessário. Antigamente era para poder ajudar nas tarefas com os meninos também. E quando eu dispensei, eu fiz uma reunião familiar. Chamei meu marido
ó, a partir de semana que vem não vai ter mais a empregada para ajudar aqui em casa. Portanto, cada um vai ajudar em determinada coisa. Um vai jogar o lixo fora, o outro vai fazer isso, o outro vai encher as garrafas, a estação de... Então, dividimos as tarefas e a partir de então, logicamente eles já faziam isso mais cedo, mas como algo oficial, que eu não ia precisar mais. E quando formos fazer a limpeza, é todo mundo junto, na casa. Então, cada vez mais, desde pequenininha, você vai tirando a brincadeira e colocando as atividades para poder eles aprenderem a ajudar. E isso não é só mulher, viu? Homem e mulher. Quem aqui tem filhos pequenos? Não. Pequenos. Homens? Não, Mulher? 12. Menino. 13 anos. Menina, que eu já sei. Menino? Menina. Certo, ok. Muito bem. Bom, mas temos netos também, não é? Porque a gente vai sair daqui, a Val falou lá na questão da quantidade de pessoas, mas assim, a ideia é que, mesmo com poucas pessoas, nós possamos aprender e levar para outras pessoas o que nós estamos aprendendo aqui. Porque isso é o que falo. As mais velhas, as que estão aqui aprendendo, ensinar as mais novas. Para que a gente mude essa mentalidade feminista, certo? Esta é a ideia quando a gente está aqui junto, para poder aprender junto. Então, não devemos esperar eles serem adolescentes para ensinar a trabalhar. Como diz a Maíra lá. Vai deixar 2 marmanjos, 10, né, dentro de casa, sendo sustentado, muitas vezes não ajuda, às vezes até trabalha, mas não ajuda em casa, etc. Não vou fazer isso, não é? Bom, há um texto que eu não sei de quem é o autor, que diz assim: dei uma criança pelos primeiros 7 anos de vida e eu lhe devolverei um homem. Já há essa ideia de que se você pega uma criança pequena, nos seus 7 primeiros anos de vida, ela vai lidar ou com a mentalidade, né, de comunista ou não cristã, ou com a mentalidade cristã. Então, eu lhe devolvo um homem, porque é nesses 7 primeiros anos de vida que a gente consegue formatar a cabeça da criança. Então, eu preciso, já sabe quem é? Quem disse isso? Mas é porque eu li isso até num texto que eu estava fazendo aula de português, que diz exatamente sobre os 7 primeiros anos de vida da criança, os anos mais importantes para a formação. Exatamente. Então, em relação ao trabalho, também, nós temos que aproveitar esses 7 primeiros anos de vida da criança para começar a ensinar, ou seja, fazer essa transição da brincadeira para o trabalho. Tá? Ok? Tá, pois. Por que as crianças deveriam trabalhar então? Eu perguntei se elas deveriam, a gente acha que sim, não é? E vamos depois argumentar em relação a isso. E por que as crianças deveriam trabalhar? Porque há um benefício do trabalho para as crianças aprenderem, né? Então, por exemplo, o trabalho em família faz a criança se sentir valorizada. Quem já vivenciou isso? Não é? Trabalho de domingo a pouco, quem não aproveita é louco. Tá vendo? Ajuda a desenvolver habilidades para a vida, aquilo que ela aprende em casa, acordar cedo. Também quando for lá, quando tiver velho, vai aprender a acordar cedo para ir trabalhar. Ajuda a ter disposição. Então, desde nova, a gente vai ajudando a desenvolver algumas habilidades. Eu lembro que meu filho menor gostava muito de mexer em equipamentos, de desmontar as coisas. Ele é engenheiro mecânico hoje, mas ajuda, quando ele começa, a gente, vai consertar isso. Então, desde pequeno já vai ajudando para que lá na frente ele possa também saber já como fazer isso, não é? Então, a gente vai treinando essas habilidades desde cedo. Ensina sobre obediência e disciplina. Lá na frente vão ter que obedecer o patrão também, não é? Aí ser disciplinado em relação ao horário, responsabilidade diária, etc. Faz com que haja uso sábio do tempo, ou seja, permite que a família passe mais tempo junto. Então vamos todo mundo numa casa, vamos, não é? Todo mundo junto, passando em família. Incute uma forte ética do trabalho e equipa a criança para usar o seu talento, seguir a sua vocação para a glória de Deus. É isso, esses são os benefícios. Portanto, nós vimos aqui por que a criança deveria trabalhar, né? E traz de fato benefícios. Vamos para a primeira questão, que eu só fiz introdução. Agora vamos responder a primeira questão. O que é o trabalho? Uma de cada vez que eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. O que é o trabalho? É concluir uma tarefa. Concluir, fazer, concluir uma tarefa.
É um mandato de Deus. O que é o trabalho? A gente só trabalha, né? Mas nunca parou para pensar o que é o trabalho, não é? Vamos pensar aqui. Vocês acham que o trabalho é o castigo de Deus? Não. Não? Não. Mais tarde a gente Eu vai ouvir. também trabalho para criar o mundo. Muito, mais tarde a gente vai ouvir a palestra. Bem, a nossa. Eu nem preciso dar mais a palestra. Pronto, é assim. Nós vamos falar sobre a origem do trabalho, porque normalmente quando eu quero saber o que é, eu vou em busca do significado da palavra. Vou ver qual é a origem da palavra, o que significa a palavra, para a gente perceber o que é, tá? Então, do latim, é tripalium, é 3 paus, ó, 1, 2, 3, tá vendo aqui? É isso aqui, ó, um tripalium, que era um instrumento de tortura feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam trigo, as espigas de milho, linho para rasgá-los e esfiapá-los. Então, originalmente, trabalhar significava ser torturado. Tá aqui. No sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que sofriam as torturas no tripalho. A partir do latim, o termo passou para o francês, travailler, que significa sentir dor ou sofrer. Olha, ser torturado. Sentir dor, sofrer. Olha só o significado da palavra. É pesado, não é? Pronto. Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva. Não deixa de ser ruim, não é? Só conotação negativa. Ou fazer uma atividade difícil, dura. A ideia de tortura evoluiu, tomando o sentido de esforçar-se, laborar, obrar. Eu vou laborar, trabalhar. Mas ainda tinha esse sentido muito negativo do trabalho. Muito bem. Com a reforma protestante, essa visão muda. Tira essa visão de trabalho ser algo duro, pesado, não é? Então, na época dessas duas criaturas, não é? Que é o Calvino e o Lutero, quando começou a ensinar, e você vai ver nesse livro, a ética do trabalho, ele colocou a questão do trabalho como uma vocação, ou seja, algo que você é chamado, vocação é chamar, não é? Para exercer o serviço a Deus, onde quer que esteja. Quer seja lavando a louça, quer seja no escritório, presidindo uma empresa, o que for. Você é vocacionado, é chamado para servir a Deus através do seu trabalho. Tanto é que Lutero traduziu para o alemão, quando ele traduziu o Novo Testamento, empregou a palavra Beruf, o trabalho, que tem esse sentido de vocação, em vez de Ardef. Porque Beruf tem a imagem da vocação. Então, as traduções posteriores, inglesas e francesas, tenderam a seguir o exemplo de Lutero. A ideia que se fortaleceu é de que o trabalho é uma vocação divina. Então, ele tentou mudar este peso da palavra, sua origem do trabalho, até porque o trabalho não é isso. Ele se tornou isso por conta do pecado. Eu não vou falar sobre isso, porque não pode falar, né? Mas ele trouxe a ideia de que, de fato, o trabalho é uma vocação que nós devemos seguir. E eu trouxe aqui um vídeo rápido que vai dizer isto. Não, peraí. Cadê o cabo aqui? Naquela época, a grande maioria dos jovens acabava seguindo a profissão do pai, independentemente de terem ou não vocação para isso. Aliás, antigamente, quando se falava em vocação, se pensava apenas em vocação religiosa. Adivinha quem quebrou isso? Ele mesmo. Lutero até criou uma palavra em alemão, Beruf. Como é que é? Beruf, que traduzida para o português significa duas palavras, vocação e profissão. Ou seja, a minha profissão é a minha vocação, é o lugar para o qual Deus me chamou. Está claro agora? Este é o sentido da palavra, segundo nós temos que olhar para o trabalho, certo?
E aqui eu trouxe também o irmão, né? Já que eu trouxe a esposa, também trouxe o irmão do Joel Bick, que é o James Bick, né? Que já teve escola lá. E tem esse livro, ele fala dos 4 princípios bíblicos sobre o trabalho. Primeiro, ele diz que todo trabalho honrado é sagrado. É o que diz nesse livro também dos puritanos. Não é só o trabalho do pastor A, do papa B, não. Todo trabalho é sagrado. Eu varrer uma casa é sagrado, lavar uma louça é sagrado, trabalhar em qualquer lugar é sagrado. Não há essa história do que é secular é sagrado, não há essa dicotomia. Deus chama cada pessoa para o seu trabalho específico. Se não houvesse padeiro, não ia ter pão na minha casa, não é? Então, cada um tem a sua função, né, dentro do reino de Deus, certo? Então, não é todo mundo tem que ser pastor, nem todo mundo tem que ser e assim por diante. Cada um tem onde exercer sua vocação. Devemos nos dedicar mais, não nos escravizar pelo trabalho. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O objetivo principal do trabalho é servir a Deus e ao próximo. Ponto. Esses são os 4 princípios. Eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro. Essa tem que ser a nossa motivação? Não. Servir a Deus e ao próximo. Este deveria ser, até eu acho que eu nem saí daqui, mas quando nós conversamos, eu sempre falo da pirâmide, né? Que o que acontece? Eu vou usar isso aqui para ficar diferente da minha palestra hoje. Pronto, deixa eu pôr aqui. Eu sempre falo dessa pirâmide aqui. Ó. Normalmente, quando a gente escolhe uma profissão, a gente faz isso, né? Eu quero ser médica, certo? Porque eu gosto da área de saúde, eu quero ser, sei lá, uma profissão qualquer. Você quer ser o quê? Escritora. Eu quero ser escritora. Por que você quer ser escritora? Porque eu entendo que eu tenho uma capacidade muito grande De escrever, suas competências, etc. Muito bem. Agora, depois eu vou ser escritora, porque eu tenho essa capacidade, e vou ajudar os outros, não é? Certo? Vou ajudar os outros. Eu sou escritora, vou ajudar os outros. E por fim, Deus vai ser glorificado com isso. Errado. A pirâmide está invertida. Eu tenho que começar assim. Vou usar mais um, tá bom? Mais um papel. A pirâmide está invertida. É para ser assim, ó. Eu tenho que escolher minha profissão baseado naquilo que vai glorificar a Deus. Deus em primeiro. Ela passou por isso quando a gente começou. Lembra da pirâmide invertida? Foi? Pronto. Deus em primeiro. Por exemplo, meu filho disse que quer ser engenheiro quando era pequeno. Eu disse, por que você quer ser engenheiro? Primeira pergunta. Porque tudo na nossa vida é para glória de Deus. Deus é o principal. Ah, não, vou escolher porque tem mais mercado de trabalho. Não, não é isso. Não tem que ser o motivo da nossa escolha. É Deus em primeiro. Onde eu vou glorificar Deus? É nesta profissão. Onde eu escolho. Essa tem que ser a nossa motivação. Por isso que eu disse que a pirâmide está invertida. Depois, os outros. Ali eu estou glorificando a Deus e vou servir aos outros. Eu vou ser um engenheiro onde eu vou ajudar a criar uma máquina para ajudar o pessoal a, sei lá, que não sabe andar em cadeira de roda e pode andar com essa máquina. Não sei. Eu tenho que pensar nos outros. Por fim, é que eu penso em sim. A pirâmide é esta aqui. Primeiro Deus, depois os outros, depois eu. Eu estive a conversar com uma jovenzinha recentemente sobre isso. Porque ela disse que estava perdida, foi fazer enfermagem na universidade e queria trabalhar com botox. Que gosta de trabalhar com botox. É isso. Qual foi a motivação da sua escolha? Foi a minha primeira pergunta. Por que você quer trabalhar com botox? Não, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Como está a pirâmide dela? A gente ganha muito dinheiro com isso. Percebem? Nós temos que inverter esta pirâmide. Porque a nossa prioridade deve ser Deus. Depois os outros, depois eu. Se todo mundo pensasse assim, nós estaríamos com a nossa profissão
servindo a Deus, que é o que essa tradução, não é, diz. Porque o objetivo principal do trabalho é servir a Deus e ao próximo. Não a nós mesmos. O problema é que o pecado está em nós. Nós somos egoístas, só pensamos em nós mesmos. Este é o problema. Que nós precisamos mudar o chip. E ensinar os nossos filhos também para que mude o chip. Porque nós, como pais, normalmente vamos ver qual a profissão que dá mais dinheiro. É essa, né? Então vai fazer esse curso. Não é assim que a gente faz? Você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, ou vai ser... Não é assim? Isso é a realidade nossa. Mas não pode. Deus não se agrada. Deus quer o contrário. Primeiro, onde eu posso glorificar a Deus? Onde eu posso servir a Deus? Onde eu posso servir ao próximo? E Deus vai manter. Porque Deus ele é fiel a Ele mesmo. Ele nos promete dar bênçãos, não é? Então nós temos que ter esse cuidado para não seguirmos o que normalmente o mundo faz, não é? Portanto, qual é a visão bíblica sobre o trabalho? Porque eu estou falando o que é o trabalho, primeira questão. E eu quero que vocês tenham uma visão cristã sobre o trabalho. Não a visão de pesado, etc. Certo? Então, qual é a visão bíblica sobre o trabalho? É que o trabalho de Deus é o fundamento e é o modelo do trabalho do homem. Eu quero um modelo de trabalho, o que é que eu faço? Eu olho para Deus. Eu quero um fundamento do trabalho, o que é que eu faço? Eu olho para Deus, na sua palavra. Porque ali ele diz tudo. Não é verdade? Então, o que é que eu vou ver? Deus fez o mundo em 6 dias. Trabalhou em 6 dias. O que ele fez? Descansou no 7. O que é que ele tem que fazer? Descansar no 7. É o modelo e o fundamento para a gente. Então, nós temos que olhar sempre para o modelo de Deus em sua palavra e repetirmos. E não ser o contrário daquilo que ele nos ensina. O trabalho não é apenas um dever, é uma bênção. Nós não podemos ter o trabalho como algo pesado, duro. Logicamente que o pecado trouxe, né, essa coisa ruim. Mas Jesus veio aí para restaurar todas as coisas. Veio lá. E vem aí também. Pronto. Então é uma bênção, que é isso que ela fala aqui. Que nós temos que ensinar aos nossos filhos uma ética positiva sobre o trabalho. Não essa coisa pesada, não é? E lembrar que nós trabalhamos para o Rei Jesus. Trabalhamos para a eternidade. Tá bem, vou querer ser médico, maravilha, vai ajudar os outros, vai glorificar Deus, etc. Mas lembre-se que isso aí vai passar. Nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com Deus. Não é verdade? Nós estamos trabalhando para o nosso rei. Não é para o patrão A, B, C, D. Eu posso estar no restaurante trabalhando, não é para José. É para Deus. E, logicamente, o José vai ser beneficiado também. Se eu tiver essa consciência, lembra daqueles textos que falam, né? Que eu não posso servir como se tivesse, tenho que servir como se estivesse servindo a Deus ali. Em Efésios, se eu não me engano, né? Que fala de você, se não o patrão sai, você vai fazer diferente. Não, quando ele está presente, quando ele está ausente, eu vou fazer da mesma forma. Os crentes deveriam ser aquele padrão de empregados, de que olhassem para eles e dissessem, que padrão! Por quê? Eles estão seguindo a Cristo. Então, eu olho para o empregado A e vejo que ele é um padrão porque ele segue o padrão de Deus. Veja que coisa bonita. O problema é que a gente vê o contrário. Eita, e é crente, ainda não é crente, faz isso e não é crente. Não é verdade? Infelizmente, nós temos que ser modelos, porque Deus foi o nosso modelo. Vamos falar sobre isso mais lá na frente. Segundo ponto. O que não ensinar sobre o trabalho aos nossos filhos. Certo? Já vimos o que é o trabalho. Que a gente tem que ter a visão cristã sobre o trabalho, não aquela coisa da tortura, não é? E quais são os princípios fundamentais que a gente tem que seguir. Agora, o que não podemos ensinar sobre o trabalho aos nossos filhos? E foi interessante que eu vi aqui nesse livro também, né? Alguns tornam o trabalho um peso, eu já falei sobre isso. Nesse livro há, eu não sei se eu vou lembrar a página, mas há uma historinha muito interessante que é do marido dela, o Joel Bick, que era aluno também numa instituição de ensino, e o professor chegou
e deixou escrito no quadro essa palavrinha ali, GDES. Vou ler que eu acho que é mais interessante. Joel Jovic teve um professor no seminário Westminster, Dr. Clark Davis, que certa vez escreveu no quadro GDES. E ele disse à classe: não viva com a mentalidade de GDS. E o que é isso? Graças a Deus é sexta-feira. Há muitos que têm a mentalidade de GDS. Opa, graças a Deus chegou sexta-feira, não é? Empolgantes com os fins de semana e gemendo quando tem que ir trabalhar na segunda-feira. E foi o que ele fez. Não! Deus nos deu o dom do trabalho e do tempo. Então escreva BVS. Que é isso? Bem-vinda segunda-feira. Pronto, Deixa é eu chegar isso. assim com o estudo também. Oh! Então vamos encarar todos os dias com entusiasmo, ensinando os nossos filhos a fazer o mesmo. Porque os filhos vão ver. Vão ver você. Ai, hoje é segunda, vou pra guerra, vou pra luta, vou pra batalha. Não é assim? Já cansada, né? Já começou segunda, não é? E não, ele tem que ser BVS. É uma bênção trabalhar. Deus lhe deu o trabalho, é um dom de Deus, é um presente de Deus o trabalho. E você está aí resmungando, reclamando. Tem tanta gente sem trabalho, não é? Então, ter um trabalho é um dom de Deus. Então, temos que acabar com essa forma negativa do GDS e tirar essa imagem negativa do trabalho. Da tortura, da dor, especialmente para nós que somos cristãos. Né? Que a gente sabe que o trabalho é um presente de Deus. Pronto. Então, o que não ensinar? Para gravar bem, eu coloquei 2 is. Quando vocês saírem daqui, vão saber. 2 is. O que eu não posso ensinar sobre o trabalho dos nossos filhos? Não é? 2 is, lembre-se. O que seriam os 2 is? Vamos lá? Idolatria, primeiro. Idolatria. Nós não podemos adorar o trabalho. Podemos cair nesse erro? Podemos. De a gente colocar o trabalho em primeiro lugar e as demais coisas embaixo. Tem que estar viciando constantemente. Eu digo isso de carteirinha. Porque eu sou católica, eu sou viciada em trabalho. Já melhorei muito. Mas no meu tempo eu só vivia com o trabalho e até esqueci os filhos. Então, temos que ter esse cuidado. E, olha, as mulheres abandonaram suas casas, não foi? Lembra aí que eu vi a palestra primeira? Para de trabalhar fora. E os filhos, olha, ficaram lá largados. Então, idolatria. E o segundo, a indolência. E eu queria, antes de ler de idolatria, eu pus aqui, Mateus 6, 21 e 24. Quem pode abrir? Mateus 6, 21 e 24. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí. No 24. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Quer ver? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quer ver? Não podemos servir. Ou o nosso Deus é Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, ou o nosso Deus é o trabalho. Não há como servir a 2 senhores. E o outro I, são 2 Is. Nós temos que ter cuidado para que os nossos filhos não caiam nesses 2 Is. Idolatria e indolência. O que é indolência? Preguiça. Não é? Alguém que tem preguiça? Bem. Provérbios 6,6. Quem lê? Um pouquinho. Provérbios 6,6. Quem lê?
Depois Provérbios 10, 4, depois 13, 4. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Muito bem, porque a formiga trabalha, né? E trabalha botando junto lá, etc. Tem equipa, né? Pronto. Pois. E o 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Diligência no trabalho, não indolência, não é? E o último, 13, 4. 13, 4. Pode? O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Muito bem. Este é o livro que fala sobre isso, que é muito bom. Trata desses dois extremos, a indolência e a idolatria. E eu trouxe um pedacinho do vídeo aqui só para vocês verem ele falando sobre isso. And we can make work an idol, I-D-O-L. And this is when we elevate work to the most important or primary part of our life. It's the thing that our life is organized around, the thing we care most about. That's what it is to make work an idol. On the other hand, the other misunderstanding is we can be idle at work, I-D-L-D. We cannot care enough about our work. We cannot understand what God's purposes are for us in our work. We can think that our jobs are mundane, they don't matter, and so we don't care about them. Well, both of these are deadly misunderstandings. Either making work an idol, raising it above Christ, or being idle at work, not caring enough, not understanding that we truly work for a king. And what this book is going to do is if you are making work an idol, we want you to see your job in light of the gospel so that you start to see that King Jesus is actually the primary person to organize your life around, and that he then gives you your work as a meaningful part of following him. And if you're here and you are being idle at work, not caring enough about it, we want you to see that if you truly work for the king, then you would never consider your job something you can be idle at. But it's actually a meaningful place where God has you and wants you to be. It's an assignment that he's given you. You know, I have to say, this has certainly been a lifelong struggle of mine. And I'll say, honestly, both of these kind of happen simultaneously sometimes within me. There's often times where work is all I can think about. It's the only thing I really care about. There's other times where I'm just like, I don't really care about what I'm doing, and I don't really think it matters to God. And so I go about my work in a way that doesn't look any different than anybody else. So I can really empathize with you. And so part of why we've written this book is to hopefully help share with you some of the questions we've had and some of the thoughts we've had on this very topic so that your mind can be renewed, so that your hearts can be changed, and so that your lives can look different. We believe that the gospel changes everything, and that includes your work. Muito bem, então quando eu estiver ajudando mamãe em casa, eu estou trabalhando para o Rei Jesus. Não para a mamãe, o Rei Jesus. A mamãe é a consequência. Certo? Porque tudo que fazemos no trabalho, se não for primeiro para Deus, não tem valor. Ele quer que seja um serviço a Ele e depois ao outro, como a gente viu ali na pirâmide, certo? Muito bem. Vamos então para a terceira questão. O que não ensinar? O que não ensinar? Dois is. Muito bem. Idolatria e indolência, certo? E o que ensinar sobre o trabalho? Que agora é o terceiro e último. Aí eu pus 2 Bs. Porque aí você decora 2 is? Não. 2 Bs? Sim. Certo? Muito bem. Quais seriam os 2 Bs? Vou pôr aqui. Que o trabalho é uma bênção, não é? É uma bênção. Vou ler aqui, página 13. Eu não sei o que é que eu pus aqui, mas vamos lá ver. E diz assim, página 13. Muito bem. Brincar. Recentemente, nossa filha, que é casada e mãe de minhas 3 netas pequenas, leu um blog sobre maternidade. Uma jovem mãe perguntou: devo lavar a louça enquanto minha filha está acordada? Ou devo somente brincar com ela?
Uma atitude que prevalece em nossos dias é de que os pais devem brincar com seus filhos, seja com jogos educativos, seja com jogos divertidos, durante todas as horas vagas. Exigir que as crianças trabalhem seria cruel a personificação do trabalho infantil. Tenho que discordar. A Mary diz, o trabalho é bom para as crianças. Há muitos benefícios, embora precisemos estar atentos para não sobrecarregar nossas crianças. Quando as crianças são incluídas no trabalho familiar, elas também são incluídas nas atividades da família. Elas se sentem úteis e valorizadas, o que as faz sentir dignas e felizes. Bênção e não maldição. E o trabalho é bom. Há muitos pais que acham o trabalho ruim e a criança aprende que o trabalho é ruim. Mas tem que ver que o trabalho tem que mudar o chip, porque o trabalho é algo bom. Eu tenho que fazer com que o trabalho também seja divertido quando as crianças são pequenas, não é? E eu achei interessante aqui que na página 40 ela diz isso. Se nós pais enxergarmos o trabalho por uma ótica positiva, nossos filhos terão a mesma atitude. Nossa sobrinha, mãe de 4 filhos, torna o trabalho divertido, sendo alegre e trabalhando em família. Por exemplo, todas as manhãs de sábado, eles se sentam em um círculo e fazem a festa das roupas dobradas. Vamos lá, vamos dobrar a roupa, todo mundo. Desafiando uns aos outros a dobrarem a pilha de roupas em 7 minutos. Eu posso criar jogos para ajudar as crianças a quererem trabalhar, não é? Então, eles limpam juntos a casa e depois celebram com brincadeiras ao ar livre. Uma maneira extremamente fácil de passar positividade para as crianças é elogiá-las por pequenos trabalhos que elas fazem. Nossa filha aplaude e elogia quando sua pequena filha conclui uma tarefa. Quando eu fico de babá e ela e eu terminamos de lavar a louça e dobrar as roupas, nossa neta exclama triunfantemente: nós terminamos! Todo mundo adora celebrações. Adultos e crianças igualmente amam reconhecimento. Nós, maridos e esposos, gostamos de ser reconhecidos e gostamos quando recebemos agradecimentos por nosso trabalho diário, embora isso seja o que se espera de nós. Muito bem, então o que é que ela coloca aqui? Que isso deve ser ensinado. Faça atividades com as crianças, que elas sejam envolvidas naquela atividade com algo bom, não com algo ruim, porque trabalho é uma bênção, não é algo ruim. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos e tratar o trabalho como uma bênção de Deus. O que ensinar sobre o trabalho? O valor e a ética do trabalho, que Deus busca trabalhadores para a sua seara, é isso que eu tenho que ensinar aos meus filhos, que Jesus trabalha em nossos corações e que foi o trabalho realizado por Jesus que temos acesso à vida eterna. Quem é o modelo do nosso trabalho? Deus, mas ainda o seu Filho que fez um trabalho por nós. Aquela obra que Jesus fez, nós não poderíamos fazer. Foi Ele que fez, não é? Então, como ensinar seus filhos a trabalhar? E aqui eu vou trazer 2 exemplos para falar 2 formas de ensinar. Inclusão e exemplo. Então, o primeiro é inclusão. Aqui, vocês vão ver, dá para ler aí, dá, né? É a mãe de Madalena. E aqui está o Instagram, se vocês depois quiserem ver. É muito interessante. Home Stories no Instagram. Inclusão nas tarefas. A mãe de Madalena, Mariana, Tânia Martins, inclui as suas filhas nas atividades do lar. Tem sempre as 2 mini ajudantes a querer colaborar. Lembra que é importante incluir nas atividades da família? Vou pôr aqui para vocês verem que eu acho que é interessante. Meninas, sim! Vamos fazer o primeiro almoço? Ela tá aqui, essa aí já não tem preguiça, não tem indolência. Nem mesmo.
que era dia das mães, eles que faziam o café da manhã, assim, preparavam, não é? Bacana. E o pai ajudava, é claro, né? Porque era um pequenininho. Mas isso ajuda, eles ficam felizes em poder contribuir de alguma forma, não é? Incluir é importante. E o segundo é o exemplo, né? Aqui você vai ter o exemplo dos pais. Quem arruma a louça na máquina em casa é o pai. Quando o pai não está, a Madalena, de 2 anos, faz questão de assumir essa tarefa. 2 anos. Isso é trabalho? É. Colocar os pratinhos na louça é trabalho. Está ensinando desde pequenininha a trabalhar. Não é? O pai não está, ela vê o exemplo do pai. Lá na minha casa, quem lava os pratos desde que eu casei é meu marido. E foi um acordo, né? Eu disse, faço comida, faço tudo. Quem lava o prato é ele. Pronto. E aí, o que acontece? Uma vez, 5 horas da manhã, tá eu e ele dormindo. Meu filho mais velho, com 2 anos, acordou. A gente só ouviu o barulho da louça. Aí, quando a gente correu, tava ele lavando a louça. Um menino de 2 anos, botou um banquinho, foi pra pia para lavar a louça. Por quê? Viu o pai fazer isso. Por isso que a Madalena aqui também faz, porque foi o exemplo do pai fazendo, ajudando em casa. Então, como eu disse, não precisa ser mulher apenas, pode ser homem também para aprender o exemplo com o exemplo da família, né? Olha aí. Deixa eu falar para o pai quando tiver eu com minha filha. O que eu penso? Sim. Quem aqui ajuda a mamãe? Muito bem! Muito bem! Esther não ajuda a mamãe. Então ficas tu aí, nós vamos isso amanhã. Levantou a mão, não ajuda, né? Ajuda, Lívia? A partir de quantos anos ajuda a mamãe? Desde que idade ajuda a mamãe? Está sempre a subir e Desde quando você ajuda? Quantos anos tinha quando começou a ajudar a mamãe? Sempre. 4? Bem pequenininha, não é? Muito bem. Essa aí já começou cedinho, 2 anos, ó. Com 2 anos você já começou a ajudar a mamãe. Queres que a mãe te ajude? Certeza? Quando tiver irmãozinhos, aí ensinar os irmãozinhos também a ajudar a mamãe, não é? Quando tiver irmãozinhos também, ajudar os irmãozinhos, não é? A ensinar os irmãozinhos. Vou pôr pro filho, para não demorar tanto. Estás cansada? Tá não, ela tá cansada não. Aí ela organiza direitinho, ó. Tira a comida, joga fora, depois põe lá. E ela ainda vai pôr o sabão, tudinho. Com 2 anos de idade, eu fiquei impressionada com isso. Porque ela vê o pai fazendo a sabonete, ó. Começou de novo os treinos. Hein? Começou de novo. Ah, foi? Foi. Ah, então Melhor tirar. tira. Muito bem, já vi. Exemplo e inclusão. Incluir nas atividades do lar, dos seus filhos, e também dar um exemplo, fazer para que eles possam aprender com vocês. Nós temos um exemplo maior, não é? De Jesus Cristo, o verdadeiro trabalhador que deu o fruto do seu salário. Eu acabei de falar isso. Eu não vou ler Isaías 53, porque eu acho que volta na palestra. Sim, tá botei na fundo, né? Pronto. Muito bem, eu trouxe algumas dicas da Mary, aqui. Vocês vão ver aí que ela coloca. Antes de distribuir, deixa eu passar só isso aqui. É assim, quanto as crianças devem trabalhar e o que deveriam fazer e com que idade? Quanto é pouco, é muito? Essa é a questão, não é? Para também não haver exploração, certo? E não ser cruel. Com que idade? É 1, é 2, é 3, né? Ninguém... Pronto. Ela dá essas respostas nesse livro e é muito interessante. Ela diz assim também: se as crianças são maduras o suficiente para espalhar os brinquedos, devem ser maduras para juntar os brinquedos também. Se sabe espalhar, sabe juntar. Não é verdade? Se eu tenho um netinho de 1 ano e meio, 2 anos, que diz, vamos
vê tudo, já espalha tudo, se sabe espalhar, vamos juntar. Não é? Até eu tive uma escola de ensino infantil no Brasil e nós cantávamos uma musiquinha na hora de guardar os brinquedos, quando eles brincavam. Tic-tac, é hora, é hora, é hora. Tic-tac, de guardar brinquedos. Tic-tac, é hora, é hora, é hora. Tic-tac, de guardar brinquedos. Toda vez que eles ouviam essa música, crianças de 2 anos, ou menos até, quando ouvia a musiquinha, corria todo mundo para pegar os brinquedos e botar no cestinho. Então é uma atividade que você pode ensinar, porque música é uma coisa que fica, né, na mente da criança. Pronto, então se são maduras para espalhar, são maduras para juntar. Aqui é um outro vídeo que muito interessante também, que fala sobre essa questão. De acordo com o estudo de Harvard, que durou cerca de 5 anos, há 2 fatores-chave para se tornar um adulto feliz e bem-sucedido. O primeiro é crescer em um lar cheio de amor. O segundo é participar das tarefas domésticas. E quanto mais cedo, melhor. Então, quando os pais dizem, não se preocupe com nada, apenas estude, na verdade estão prejudicando o desenvolvimento da criança. As tarefas domésticas desenvolvem diferentes habilidades, contribuem para o senso de responsabilidade e bem-estar comum e une a família. Quer ter acesso? Muito bem. Recentemente, eu vi de um adulto cristão, dizer isso. Que minha mãe dizia que não precisava trabalhar, só precisava estudar. E hoje ele não ajuda a esposa, não faz nenhum trabalho do lar para ajudar, nem nada. Porque a mãe dizia que não precisava fazer nada em casa, só precisava estudar. E às vezes é o que se ensina em casa, que a criança não precisa trabalhar, só estudar. Não, ela pode estudar e pode trabalhar, não vai morrer, eu lhe garanto. Fizer 2 coisas, não morre. Né? Não cai de jeito nenhum. Muito bem, então essas tarefas que poderão ser ensinadas aos filhos, ela coloca a Mary Bick, as idades, está vendo aqui? E a lista de coisas que ela pode fazer nessa idade, 4, 5, 8, 9, 12 ou mais, está vendo? É muito interessante. Eu pedi agora para tirar cópia, para que vocês possam ter acesso e já levar para partilhar isso com outras pessoas, tirar cópia para outros, assim por diante. Olivia, deu ruim pra ti agora. Deu ruim, Olivia, pra ti. Pode dar. Pode dar. Sem netos, exatamente. Aqui, Papai, Ela faz, na base da pressão. E aquela que estava aqui também foi embora. Ela faz. Para ela, mas Sim. Eu tenho filhos. Tem só 4. Só 4. Dá uma aqui pra Alice, pra ela também. Dá uma aqui pra Alice. Isso dá para os netos ou para as meninas mais novas, né? Para que elas possam ver. Vamos concluir. Vamos lá. Mas aqui só para essas são as dicas da Essas são as dicas da Mary Bick. Ensine ao longo do caminho. Quando for fazer ou consertar algo, por exemplo, o pai vai consertar algo, leve os filhos para poder aprender, olha, faz assim, assim. Eu vou fazer um bolo, leva a filha. E a gente fala muito sobre os meninos aprenderem coisas da casa, mas assim, eu, por exemplo, eu tive só menina, né? E nós temos assim foto, infelizmente eu perdi essas fotos, do Alexandre consertando a bicicleta da Esté, e a Esté pequenininha, com 2 anos com a fralda do outro lado, tentando com a chave arrumar a Eren a consertar coisas, lâmpadas e tudo. Ele também sempre envolveu as meninas em serviços que parecia que era só de homem, mas que não ajuda pra vida. Não precisa saber. Não, e ajuda pra vida. Se tiver qualquer coisa, um problema na bicicleta no futuro, vai lá e conserta, não é? Eu vou falar uma coisa. Eu tinha uma lâmpada de estudos, a lâmpada que eu usava para estudar quando fica escuro, mas o cabo dela estava quebrado. E pelo meu pai já ter tido isso com meu pai, eu fui na gaveta dele, eu peguei as coisas dele, eu desmontei a minha lâmpada e por ele me ensinar
ensinar como mexer com essas coisas sem estragar, eu tirei tudo que estava quebrado, peguei a parte que estava indo funcionando e fiz de outra forma para que eu possa. Muito bem. Isso vai ser útil. Ela desenvolveu habilidades que podem ser úteis, inclusive, no trabalho lá fora, não é? Ai, que desvio. Olha aqui, Olha, fazendo bolo, tá vendo? Olha aqui também, ó. Olha aí, exatamente. Nós temos que envolver as crianças nisso, porque elas podem trabalhar. Já podem responder a pergunta, né? Criança pode trabalhar? Pode, deve. Não é? E aí, logicamente, sim. Deixa eu terminar ali. Bom, vou aqui. Ensina a longo caminho. Torne o trabalho algo divertido. A gente já viu isso. Dê instruções claras. Porque o que é que acontece? Você vai dizer, vá limpar o quarto. A criança é pequenininha, não sabe nem como limpar o quarto. Seja claro, eu quero que você forre a cama assim, ensine. Não é? Porque não pode ser essa subjetividade. Pode ser claro. Ensinar a conexão entre o esforço e a recompensa. Opa, todo mundo ajudou hoje, vamos agora tomar um gelado. Porque todo mundo, né? Tem que ter recompensa, claro. Não é? E ela ensina também a hora de organizar uma ação em 10 minutos. Ela diz que chega no fim de semana, alguma coisa, e diz: nós temos 10 minutos para fazer a hora da organização. Então, pegar tudo que está espalhado e vamos contar a partir de agora já, e todo mundo pode para organizar tudo. Então, assim, ela torna o trabalho divertido, e é isso que a gente também tem que fazer com os nossos filhos. Por fim, sabemos que o estudo é uma preparação para o trabalho, tem que estudar, sim, não estou dizendo que não deve estudar, claro que deve estudar, mas também estamos trabalhando a questão da disciplina, né? A maturidade não é saber cuidar de si, é saber cuidar do outro. O trabalho é uma forma de ajudar os outros, o trabalho faz o homem, dignifica o homem, né? E o trabalho é para a glória de Deus. É isso que eu queria que a gente pudesse sair nesta tarde com essas ideias aqui. Resumindo, Deus criou o trabalho para ser bom, não ruim, não tortura, não sofrimento, mas para ser bom. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Deus trabalha e somos chamados a trabalhar também. A vocação é isso, é servir a Deus na nossa profissão, qualquer que seja ela. Do lar é uma profissão também, não é? O trabalho de Deus é perfeito, não há outro. Quer um modelo? Olhe para Deus. O maior trabalho de Deus é a sua obra de redenção. E é isso que nós temos que nos guiar. E Deus, a Trindade, ainda trabalha hoje. Não descansou e foi dormir, não, como se pensa em descansar, não é? Trabalha ainda hoje. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ambos ainda trabalham, por isso que a gente também trabalha, não é? Por fim, há um trabalho que não podemos fazer, nós sabemos qual é. O Joel Bick disse: se Jesus fez tanto por morrer por nós, não devemos fazer tudo para viver por Ele. Nós não conseguimos converter o coração dos nossos filhos. Infelizmente não, né? Não está nos nossos poderes, não depende de nós. Não é? Eu gosto de citar sempre, vou citar novamente, o Joel Bick fala naquele livro Filhos da Aliança, que diz que nós não somos o Espírito Santo para convencer nossos filhos do Evangelho, certo? Convertê-los. Mas nós devemos trabalhar como se fôssemos. É o que ele diz lá. O nosso trabalho nós temos que fazer. Portanto, há um trabalho que nós podemos fazer, que é, ao ensinarmos os nossos filhos a trabalhar, devemos ensinar sobre o trabalho que Cristo fez na cruz, e foi a obra da redenção. Este é o trabalho que ele precisa aprender. E eu vou terminar com este vídeo de uma pessoa bem conhecida. Vocês vão ver aí, um pastor conhecido. Nosso amor por nossos filhos nos liga profundamente a eles. Talvez um dos amores mais inigualáveis, o amor que um pai, uma mãe tem pelo filho. É um amor que chega a ser doentio. Esse amor nos liga profundamente. Um puritano disse a esse respeito: a natureza nos dá um entranhável amor por nossos filhos. Você ama? Ama. Entretanto, a maior demonstração de amor que um pai cristão pode dar ao seu filho é desejar a sua salvação. É pregar o Evangelho a ele. É sofrer dores de parto até que aquele bebê, aquela criança, aquele jovem
Se converta. Seja de Jesus. Tenha um novo coração. Seja templo do Espírito Santo. E no amor, J.C. Ryle diz assim, escute, se você ama seus filhos, pense frequentemente sobre a necessidade de suas almas. Nenhum interesse deve pesar sobre você tanto quanto seus interesses eternos. Nenhuma parte deles deve ser tão cara para você como a parte deles que nunca morrerá. Paz, o mundo com toda a sua glória passará. As montanhas se derreterão e os céus serão enrolados como um pergaminho e o sol deixará de brilhar. Mas o Espírito que habita nessas pequenas criaturas a quem você tanto ama viverá mais que todos eles. E se em gozo eterno ou em condenação, isso vai depender muito de você, pai e mãe. Amém.